Bem-vindos à nossa aula de número 1, aula inaugural, temática antimicrobianos. Como já mencionado, sou o professor Edson, e nós vamos falar exatamente sobre agentes causais, isso mesmo. O que são agentes causais? São organismos que têm a particularidade e a propriedade de ocasionarem eventos no nosso ambiente. Então, vocês estão vendo a tela, e na tela está sendo apresentado para vocês exatamente a ordem é um vírus, uma bactéria, o protozoário causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Logo abaixo, nós temos o Toxoplasma gondii. Na sequência, nós temos a Cândida, que é um fungo, Cândida albicans, na sua forma filamentosa, com pseudohifas, mais a presença da forma leveduriforme, por brotamento. E, no alto, você está vendo o protozoário, o euminto, que tem dimorfismo, chamado Schistosoma mansoni, que é o agente causal de uma condição clínica chamada esquistossomose ou simplesmente barriga d'água, ok? Então, essa imagem é um conjunto de organismos que nós iremos analisar com vocês. Então, vamos começar aqui, em primeiro lugar, apresentando para vocês a primeira classe de agentes causais de enfermidades nos seres humanos. São chamados de vírus. Os vírus são organismos acelulares, ametabólicos, ou seja, não têm metabolismo, são parasitas intracelulares obrigatórios de diferentes classes de seres vivos. Eu tenho vírus que parasitam bactérias e eu tenho vírus que parasitam seres humanos. Os vírus são causadores de enfermidades como cachumba, rubéola, sarampo, HIV/AIDS, Covid-19, podemos incluir molusco contagioso, rotavírus, podemos colocar algumas formas de hepatite, enfim, são condições vinculadas ao parasitismo provocado por um vírus. O vírus pode ser um vírus só de DNA, um vírus pode ser um vírus só de RNA, e nós temos alguns vírus que têm tanto DNA quanto RNA. Um exemplo é o citomegalovírus. O que o vírus faz? Ele parasita a célula, ele se replica graças à maquinaria que a célula tem e executa a sua tarefa de replicar-se. Por extensão, existem duas fases, uma fase lítica e uma fase lisogênica. Na fase lisogênica, o vírus fica enclipsado na célula, como é o caso, por exemplo, do vírus da herpes, ou o vírus da catapora, que quando ele sofre o recrudescimento, que seria a sua reativação, ele ocasiona a condição clínica chamada herpes zoster. Os vírus, eles derivam de um processo de degeneração celular, vieram em algum momento da história evolutiva, e a melhor forma de eu defini-los é um saquinho de coisas ruins, porque eles causam enfermidades em seres humanos. O controle dos vírus é feito através de vacinas e também do ambiente como um todo, e há alguns medicamentos que são antivirais. Mas o organismo, por si só, através dos seus linfócitos, no caso TH1 e as interleucinas, e interferon, executa a nobre tarefa de eliminar vírus que estão parasitando nossas células e ocasionando, portanto, enfermidades chamadas viroses. Então, nesse contexto, você tem uma microscopia eletrônica, eu acho essa imagem muito bonita,
De um lado, eu tenho o vírus causador da Covid-19, ele é um vírus envelopado, e ao lado eu tenho uma microscopia eletrônica de transmissão, mostrando dentro da célula a presença desses vírus do tipo coronavírus. Por isso que ele é chamado de coronavírus. Quando você olha a estrutura dele, que é uma estrutura circular, e quando ele está parasitando células que revestem os vasos, o endotélio, que é o caso dessa imagem, você está vendo ele se replicando na célula, alguns estão chegando na superfície para que ocorra o processo de saída, ou seja, o vírus ele sai envelopado, carregando parte da membrana da célula e vai, obviamente, parasitar a célula vizinha. De cada um vírus que parte da célula, ele parasita 100 novas células, isso em média. Então, essa imagem ela é bem ilustrativa porque ela mostra-nos um coronavírus e mostra-nos por que ele é chamado de coronavírus. Se você olhar a imagem com microscopia eletrônica, você está vendo que ele parece uma coroa vista de cima, como se fosse a coroa de um rei, a coroa de uma rainha. Então, aqui é uma célula parasitada por um coronavírus. E nós temos, ainda no contexto dos vírus, a forma de sua eliminação. Ou seja, como é que nós eliminamos o vírus? Com uso de agentes antissépticos, vacinas e alguns medicamentos especificamente chamados de antivirais, conforme eu vou mostrar para vocês. Existe uma grande polêmica em relação a alguns medicamentos antiparasitários, como é o caso da nitazoxanida e a própria ivermectina, ou a hidroxicloroquina, que foram colocadas aí durante a pandemia de SARS-CoV-2, mas as evidências científicas mostram que, para eliminar um vírus, eu tenho que ter substâncias específicas, conforme eu vou mostrar para vocês. Mas, para eliminar o vírus, se é um vírus envelopado, como esse que cá está, álcool e água, sabão, é mais do que suficiente para desfazer essa membrana lipídica que o vírus tem e, por extensão, eliminá-lo. E aqui ao lado você tem a presença do vírus HPV. Isso, o vírus HPV é o vírus do papiloma humano, parasitando uma célula do revestimento do epitélio vaginal. É relevante lembrarmos que, no caso do papiloma, que forma verrugas genitais, a terapêutica é feita com criotratamento, ou seja, você faz, literalmente, você queima o conjunto de células com o vírus dentro. Mas nós temos uma vacina que protege o organismo e evita o risco de câncer. Então, o que acontece? Vírus causam doenças e também há vírus que causam câncer, como é o caso do HPV. Agora, veja, nós subimos um degrau, nós saímos do mundo dos vírus e chegamos no mundo dos bacilos. Bacilos são bactérias são células procarióticas, a terapêutica é completamente diferente, temos que ter muito cuidado com o uso dos antibacterianos. Muitas vezes o quadro é de natureza viral e acaba sendo utilizado um antibacteriano de modo desnecessário. E a utilização de forma inapropriada de um antibacteriano traz, além da seleção das bactérias resistentes, que é um dos temas dessa nossa aula, traz também a questão de mexer com o microbioma intestinal, que é um outro tema muito importante. Mas vejam, no mundo das bactérias, nós encontramos o fato das bactérias serem seres procariotos, são seres celulares com metabolismo próprio, têm células devidamente organizadas, mas não tem núcleo, tem material genético representado pelo DNA, tem RNA, mensageiro, ribossômico, transportador, não tem organelas membranosas, e nós
estamos diante de uma forma de vida que 90% é comensal, é decompositor, não traz riscos para o organismo humano. E uma fração bem menor, que não chega a 10%, é causador de algumas condições, muitas das quais são condições oportunistas. Então, nós temos bactérias oportunistas que acabam ocasionando infecção. Mas se você quer uma bactéria que seja estritamente patogênica, eu posso citar a bactéria chamada Vibrio cholerae. É um bacilo recurvado, flagelado, causador de um quadro severo de diarreia e está vinculado, portanto, a um quadro de diarreia osmótica que leva o indivíduo a óbito por desidratação. Então, o Vibrio cholerae é uma bactéria estritamente patogênica, como é o caso, por exemplo, do Mycobacterium leprae, ou lepre, como é o caso do Mycobacterium tuberculosis, como é o caso do Clostridium difficile, mas em várias situações, Clostrídios, Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus aureus, eles são oportunistas. E devido à fragilidade fisiológica do hospedeiro, ele acaba ocasionando infecções. Então, a imagem de microscopia de luz e a microscopia eletrônica permite-nos vermos mais detalhadamente esse universo. Então, essa imagem aqui no alto está mostrando para nós uma bactéria chamada Bifidobacterium. É um probiótico. E aqui do lado nós temos uma ampliação da imagem da microscopia a partir de uma placa de Petri com meio de cultura, mostrando aí alguns bacilos. Ou seja, eu tenho cocos, diplococos, pneumococos, bacilos, temos também estafilococos, streptococos, temos também víbrions. E é importante lembrar que as bactérias, elas são classificadas em gram positivo e gram negativo. E aqui eu queria fazer uma ressalva para vocês, eu queria que vocês anotassem essa informação. Nós temos na farmácia 2 MIPs para uso tópico. A pergunta que eu vou fazer, e eu mesmo vou responder, é por que tem 2 MIPs? Tem um som ao fundo ligado, eu gostaria que, por favor, desligue o som. Por que na farmácia comunitária nós temos 2 MIPs, um chamado neomicina e o outro chamado bacitracina? A neomicina é um aminoglicosídeo e ela age contra bactérias gram-negativas. E a bacitracina, ela age contra bactérias gram-positivas. Acontece que na pele da gente, dependendo da parte que eu estou analisando, eu tenho prevalência de gram-negativo, prevalência de gram-positivo, e até eu tenho uma mescla dessas bactérias. É por esse motivo que a Anvisa liberou 2 MIPs, um para gram-negativo e outro para gram-positivo. Então, é muito importante que você saiba diferenciar que na pele seca, na pele úmida e na pele lipídica existem diferenças. Esse é um tema que eu discuto dentro do nosso curso de dermatologia, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui você tem a visualização de um bacilo. Se nós ampliarmos a imagem, você vai encontrar algo bem bacana. Eu estou ampliando esse bacilo e agora sim, nós estamos visualizando a estrutura através da microscopia eletrônica de transmissão de uma bactéria, mostrando-nos a parede celular, que é o cell wall, os ribossomos, que são as únicas organelas existentes no citoplasma de uma bactéria, e o nucleóide, que é a região onde se encontra o DNA, o material genético bacteriano. Então, aí você tem um bacilo se dividindo por fissão binária. Os bacilos, a grande maioria dos bacilos, eles são comensais. Eventualmente, alguns bacilos podem ser parasitas. Mas o que eu quero chamar a atenção, quando eu falar sobre
a terapêutica antibacteriana, efeito bacteriostático, efeito bactericida, é que o que se emprega para uma bactéria jamais vai se empregar para um vírus, porque o vírus não tem a estrutura de uma bactéria. Então, é incoerente em muitas condições de faringotonsilite, que é a famosa dor de garganta, o indivíduo administrar um antibiótico numa situação que ele não tem uma infecção bacteriana e que, na realidade, ele tem uma infecção de natureza viral. Ele tem um processo inflamatório de natureza viral. Então, não justifica o emprego de um antibacteriano, porque esse antibacteriano não vai alcançar efetivamente um vírus. Agora, nós temos mais um agente. A imagem mostra-nos a ameba, ou seja, a famosa entamoeba histolítica. Percebam pela ilustração que a ameba, ela deixa de ser procariótica e ela passa a ser eucariótica. Em outras palavras, prestem bem atenção, a ameba está mais para nós filogeneticamente. É por esse motivo que a gente tem que ter muito cuidado quando são usados medicamentos para eliminação de protozoário. Às vezes eu vejo o pessoal usando sequinidazol, mais albendazol, ivermectina. Esses medicamentos, eles têm uma semelhança com o nosso organismo, porque se é um euminto, um verme, ou se é um fungo, ou se é, por exemplo, um protozoário, a probabilidade de ocorrer fenótipos adversos, ou seja, eventos adversos, é muito grande. Porque essas formas de vida, elas são mais próximas da gente do que uma bactéria, do que um vírus. Então, para você se situar, que é um protozoário que se locomove por meio de pseudópodos, é um sarcodíneo, como ele é classificado, ele é nucleado, e, no caso da ameba, causa uma condição de amebíase. Aqui mostra-nos giardia, mostra-nos ameba e mostra-nos um balantídeo, isso mesmo. O que é o balantídeo? O balantídeo é um organismo que é causador de uma condição chamada balantidíase. É uma infecção chamada balantidíase. E eu coloquei o balantídeo exatamente para ilustrar um protozoário que causa diarreia. Aqui a outra ilustração, veja os filópodos e os pseudópodos de uma ameba e a ampliação mostrando-nos a organização dos protozoários. Esse é o protozoário chamado Giardia lamblia, já foi chamado de Giardia intestinalis, causa uma condição diarreica com dor periumbilical, diarreia com fezes bem liquefeitas, gaseificação, que seria o meteorismo intestinal, e também esteatorreia, ou seja, fezes contendo gordura. A aquisição desse protozoário se faz pela ingestão de águas e alimentos, frutas, verduras, que estejam contaminadas com cistos desse parasita. Protozoários formam cistos, ok? Protozoários apresentam cistos. Não tem ovos. Quem tem ovos nessa história toda são os eumintos. Luana tem uma pergunta, repete a pergunta. As tetraciclinas cobrem tanto o gram positivo quanto o gram negativo. Elas têm um espectro de ação mais amplo. Eu vou mostrar isso através de um esquema que eu desenvolvi para o entendimento de vocês. Aguardem, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu só apresentar os atores dessa história, os personagens, para depois eu navegar na terapêutica, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Opa, seu Edson, o senhor está se perdendo aqui. Pronto, ótimo. Então, deixa eu ocultar aqui, que senão vai ficar aparecendo. Do ladinho, você tem o Trypanosoma cruzi, a sua forma extracelular. Esse é o tripomastigoto, a forma sanguícola
do tripanossoma causador da cardiopatia chagásica, ou simplesmente doença de Chagas, que afeta o esôfago, causa megacólon e causa cardiopatia chagásica, né? Aumento do volume do coração. É uma doença negligenciada, está dentro do contexto, nós, infelizmente, não temos vacinas, a transmissão se faz ainda, né, autoctonamente, ainda pelas fezes do barbeiro. Pasmem vocês, mas ainda no Brasil, e nessas minhas andanças pelo Brasil, através dos cursos do Conselho Federal, eu percebi áreas ainda onde ocorre casos de doença de Chagas autóctone, ou seja, aquela que ocorre no próprio ambiente. E a transmissão. A gente tem também, no Pará, casos de transmissão de tripanossoma através da polpa do açaí. Os triatomas, que são os insetos que albergam esse parasita no intestino, eles transitam no açaí. Por isso que existe uma regra do Ministério da Agricultura para que o açaí passe por um processo de congelamento, liofilização, para que evite a transmissão desse protozoário. São 2 protozoários aí, a giardia e o tripanossoma, ambos são protozoários flagelados. E aqui nós temos 2 importantes protozoários, são chamados de apicomplexa, também são chamados esporozoários. De um lado, o Plasmodium, causador da malária, EILO aqui, e aqui do ladinho, a presença do Toxoplasma gondii, agente causal da toxoplasmose, condição clínica essa que eu vou discutir com vocês e a terapêutica dela também. Então, aqui na imagem, mostra a fêmea do Anopheles picando, tá? Tem aí também a presença da gota espessa e a existência do toxoplasma na imagem. E aqui, mais uma vez, o toxoplasma, sorologia para toxoplasmose, para gestante é muito importante, porque o toxoplasma causa neurotoxoplasmose, e, nesse caso da neurotoxoplasmose, o que nós temos? Nós temos uma deficiência em relação... Opa, o que é que nós tivemos aqui? Uma mudança radical, abruptamente radical, saindo um material que não estava nos planos. A toxoplasmose, a gente faz a sorologia IgG e IgM. IgG é condição tardia, IgM é condição imediata, ou seja, o parasita está em curso. Aqui na imagem, eu queria que vocês ficassem atentos ao seguinte, a imagem é ilustrativa, mas ela é muito educativa. Aqui você tem um gatinho, certo? E aqui você tem os oocistos do toxoplasma. Esses oocistos é que contaminam o ambiente através das fezes do gato. Então, essas fezes do gato, contendo o oocisto do toxoplasma, vai contaminar o capim que o gado come, pode contaminar a ração de um cachorro, pode contaminar a ração do cachorro que passa para um sabiá, para um bem-te-vi, e eles acabam contaminando a ração de outro cachorro. Então, esse lance de você deixar a ração do cachorro exposta, sem cuidado, acaba contaminando e, em última instância, volta para o gato, e quem contamina a gestante ou são as fezes do gato, onde tem os oocistos, ou a ingestão de frutas e verduras, por exemplo, morango cru contaminado com os oocistos, ou ainda carne crua bovina contaminada com os oocistos. E a toxoplasmose, ela tem a seguinte particularidade: se o indivíduo está imunomodulado negativamente, pode desenvolver neurotoxoplasmose em pacientes HIV positivo, tá? A neurotoxoplasmose, ela é muito severa. E a neurotoxoplasmose, ela também alcança o bebê e traz para o bebê um impacto muito severo. Então, aqui no caso, é para ilustrar para vocês o parasita da toxoplasmose. Muito bem.
E agora nós temos os chamados fungos, ou seja, a microscopia ali está mostrando Cândida, uma cultura de Cândida albicans. Aqui ao lado você tem a presença de fungos filamentosos. Aqui você tem filamentos de fungos causando uma condição clínica muito severa mesmo, chamada aspergilose. É uma condição que afeta o pulmão e causa o óbito do indivíduo. Os fungos, eles são organismos que estão muito próximos evolutivamente da gente. Por isso que tem que ter muito cuidado quando se fala na terapêutica antifúngica. Eu vejo na farmácia o pessoal indicar itraconazol, fluconazol. Senhores, está errado. Itraconazol, fluconazol, cetoconazol oral foi desenvolvido para condições clínicas sistêmicas. Por exemplo, o indivíduo tem uma onicomicose, uma micose na unha. O pessoal vai lá e indica um antifúngico oral. E essa prescrição, mesmo que ela parta de um profissional médico, ela está errada. O tratamento de onicomicose, e eu explico no curso de dermatologia como tratar onicomicose sem utilizar medicamento oral. Os antifúngicos são os azóis, os imidazóis, os triazólicos, eles são extremamente tóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos. Te dá um exemplo, cetoconazol oral, administrado num garoto com 11, 12 anos, causa ginecomastia. É um absurdo um menino aparecer na farmácia com pano branco, que é a pitiríase versicolor, ocasionada por um fungo chamado Malassezia furfur, que habita a epiderme, nem na derme o cidadão chega, e sai de lá com cetoconazol oral. Mexe na gônada, mexe na suprarrenal. É um absurdo quando fazem esse tipo de indicação. Tenham muito cuidado com os antifúngicos. Depois, nós temos agora o último degrau, a representação de um plateuminto. Aqui é o Schistosoma mansoni, macho e fêmea, tem dimorfismo sexual, são organismos dioicos, sexos separados, e aqui a representação de um nemateuminto, um corte no nemateuminto. Aqui é o tubo digestório desse nemateuminto. Então, nesse universo entram Taenia solium, Taenia saginata, aqui nos plateumintos, Schistosoma mansoni, facíola hepática, aqui entra Ascaris lumbricoides, Necatora americanus, Ancylostoma duodenale, Ancylostoma brasiliense, bicho geográfico, a não ser que seja uma situação extrema, não deve usar ivermectina. A ivermectina foi desenvolvida para tratamento de condições clínicas severas. Eu vejo o pessoal indicando ivermectina para tratar bicho geográfico, que é nada mais, nada menos a larva do Ancylostoma brasiliense, que é um parasita que habita o intestino de cães e que tenta parasitar o organismo humano, mas fica restrito à pele, porque ele não ultrapassa a camada superficial da pele, ele não alcança a corrente circulatória e forma uma lesão, a não ser que tenha algo que seja de repetição. Eu tenho percebido que, devido ao uso inapropriado da ivermectina, até o bicho geográfico está ganhando território de resistência. Então, o Schistosoma mansoni, agente causador, é um plateuminto, ele é um trematoda. Dentro dessa classe, nós temos os turbelários, os trematodas e os cestodas. O que nos interessa são os trematodas, o Schistosoma mansoni e a facíola hepática, e que também nos interessa o cestoda, que nesse caso, Taenia solium, Taenia saginata, Hymenolapis nana, Diffidobotrium lato, entre outros. E aqui você tem um nemateuminto, e um nemateuminto é um verme, né, um euminto cilíndrico não segmentado, representado
por Ascaris lumbricoides. Muito bem. Então, nós fizemos a apresentação do elenco da novela das 8, ok? Está apresentado o elenco. Veja, eu apresentei vírus, bactérias, protozoários, fungos e eumínculos. Visto isso, o que é que eu vou apresentar? Agora eu vou apresentar os papéis desse elenco. Por um único e simples motivo. Se eu tenho um elenco, eu tenho que ter papéis, eu tenho que ter para esses personagens uma tarefa. Então, se vocês olharem, a tarefa de um não é executada pelo outro. O grande erro, eu coloquei 4 imagens, todas de dragas e cápsulas. O grande erro é sair distribuindo medicamento sem olhar a quem. Por isso que o diagnóstico tem que ser feito mediante uma avaliação. Então, vejam, esse quadro, e agora em resposta à pergunta que foi feita, professor, as tetraciclinas. Acompanhe aqui o meu pensamento. Aqui eu tenho vírus de RNA e vírus de DNA. Esse quadro eu desenvolvi, é de minha autoria, ele serve-nos como base para fundamentar a terapêutica. Então, veja, o vírus é uma forma, é uma unidade parasita intracelular que pode ter RNA ou DNA, ou em alguns casos, como é o caso do citomegalovírus. Então, eu inibir o processo de replicação do vírus. O que a gente faz é inibir a replicação viral. Mais nada. Não tem coerência nenhuma lógica clínica usar um antibacteriano numa infecção viral. O que acontece? Eu tenho inibidores do processo de replicação viral. Eu tenho análogos de nucleosídeos, eu tenho inibidores da enzima chamada transcriptase reversa. É o caso, por exemplo, do pré- e pós-exposição. Eu tenho inibidores da maturação viral, no caso do vírus HIV, né, inibidores de protease, mas nenhum desses medicamentos ele tem coerência com o antibiótico. Os antibacterianos, eles agem em rickétsias, que são parasitas intracelulares, por exemplo, febre maculosa da montanha rochosa, ricketsiose, é ocasionada, a febre do carrapato, é ocasionada por uma rickettsia. Chlamydia trachomatis também é um parasita. Essas bactérias são estritamente parasitas intracelulares. O único antibacteriano que a alcança são as tetraciclinas, no caso, a doxiciclina. É o único que alcança. Agora, vejam, eu tenho depois bactérias gram-positivas. São aquelas que, por afinidade tintorial, coram-se de violeta. Ou não descoram, essa é a forma mais correta de falar, tá? Ou elas descoram, mas ficam mordentemente de cor violeta. Bactéria gram-positiva age penicilina, sulfonamida, tem um errozinho aqui, é cefalosporina, as quinolonas, que nós vamos analisar no final desse encontro, e também as tetraciclinas. E nas gram-negativas, algumas gram-negativas respondem a algumas penicilinas, mas é bem pouco. Uma das gram-negativas que responde a uma penicilina é a pseudomonas, onde age as ureidopenicilinas. Agora, bactérias gram-negativas têm afinidade tintorial diferente, elas têm uma membrana externa, elas possuem uma arquitetura diferente e, por extensão, um aspecto de parede diferente, de membrana. Então, por exemplo, uma bactéria gram-negativa não responde a uma penicilina, responde a algumas cefalosporinas, responde a sulfonamidas, responde a uma tobramicina, por exemplo, responde a uma streptomicina. Só que a mesma streptomicina também age nos micobactérios. E quem são os micobactérios?
Micobactério é a bactéria causadora da tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, que é chamado de bacilo álcool ácido resistente, que tem uma organização diferente de gram-negativa, diferente de gram-positivo. Portanto, não tem coerência utilizar um antibacteriano contra um micobactério, a não ser a tríplice coroa, rifampicina, isoniazida e pirimetamida, que é usado no tratamento da tuberculose. Veja, o micobactério, ele responde terapeuticamente à streptomicina, responde à isoniazida. Vejam que esse universo que eu criei em termos de imagem coloca-nos diante de dois grupos completamente diferentes. Vancomicina só age em bactérias. Sua tela ainda está visível para os outros, clique para retornar. Algum motivo aconteceu, mas eu vou retornar. A tela está apresentando, retornar a apresentação, deixa eu só baixar aqui. Pronto, por algum motivo deu uma quedazinha. Estão vendo a tela? Ótimo. Vamos lá. Então, vejam que, como eu estava falando, o que age contra gram-positivo, por exemplo, vancomicina é diferente de polimixina. A polimixina age estritamente em gram-negativo, enquanto que a vanco age em gram-positivo. Então, é necessário, quando se fala em antibiótico terapia com antibacterianos, sejam eles bactericidas, bacteriostáticos, de espectro reduzido a espectro amplo, tem que fazer cultura e tem que fazer antibiograma. Não é saindo chutando antibiótico, como muita gente faz. Porque quanto mais você chuta antibiótico, mais você seleciona. Quanto mais antibacteriano você chuta, mais você seleciona. E aí, finalmente, você tem os fungos. Os fungos são totalmente diferentes. O alvo dos antifúngicos não tem vínculo nenhum com o alvo dos antibacterianos. Resultado da equação. Se você tem uma infecção fúngica e usa um antibacteriano e vice-versa, você não tem resultado. Eu acompanho um grupo do WhatsApp que eu administro que tem 980 farmacêuticos. 980. Claro que nem todos participam do bate-papo, mas às vezes eles trazem, né? Júnior, não pede cultura, mas o ideal é pedir cultura, tá? Nos hospitais, por exemplo, o ideal é pedir cultura. Então, o que acontece? Nesse grupo que eu administro, se alguém quiser participar, dê um toquezinho depois. Esse grupo que eu administro, o que acontece? A gente depara com resultados que não são positivos porque está conduzindo errado, a conduta está errada, completamente errada. Aí a gente está lá ensinando, mostrando. É importante isso, entender que uma conduta ela tem que ser correta, porque senão você não tem êxito. Assertivamente, você tem que ter êxito na terapêutica que você está se propondo. Senão, é fazer chover no molhado. Muito bem. Diante disso, então, a gente pode agora falar dos vírus, tá? Dos vírus agora. Veja, eu falei de vírus, bactérias e fungos. Vou falar um pouquinho dos vírus, ó. Eu tenho classes de antivirais. Eu tenho os antirretrovirais, como os inibidores de protease, os inibidores de fusão, os inibidores da transcriptase reversa. Esses são usados para o controle da carga viral do vírus HIV. Eu tenho os antiherpéticos. Os antiherpéticos são usados para o vírus da herpes tipo 1, da herpes tipo 2. Eu tenho os chamados anti-influenza, HN, N1, N2, é o amantadino, oseltamivir, arrimantadino, zanamivir, o peramivir. Eu tenho os antihepatite, adefovir, lamivudina, e eu tenho outros, como é o caso do imiquimod, que é usado na infecção ou a infecção conhecida como molusco contagioso, tá? Várias pessoas querem participar. Permitir todos? Permito. Podem entrar.
Então, o que acontece? Você pega uma criança com a síndrome pé-mão-boca. Ele chega lá na farmácia com a lesãozinha no pé, lesão na mão, lesão na boca. Se não houver infecção por estafilococcus, não tem lógica nenhuma entrar com cefalexina. Não tem perigo disso ser necessário. Porque é um coxsackvírus, e se vocês olharem, os coxsackvírus, nem existe antiviral para eles. Então, o que acontece? Quando você tem uma infecção viral, eu vou dizer para vocês assim, tá? Com franqueza das palavras. 66% das infecções de natureza chamada faringotonsilite, elas são de natureza viral. Basta usar ibuprofeno. Ou o médico pode prescrever uma prednisolona para mitigar o processo, para minimizar o processo inflamatório. Não tem uma regrinha muito simples que ajuda bastante. Se a febre está até 38, 38,3, 38,5, é vírus. Se está acima de 38,3, 38,5, 38,8, aí já aponta para um norte bacteriano. O que a gente vê? Qualquer coisa entra com antibacteriano. Cuidado, cuidado. Muito cuidado. Deixa eu te dar um outro exemplo, tá? Que o pessoal erra e erra muito. Você tem lesão no couro cabeludo, bacteriano, ok? Não muito comum. Quem causa câncer, né, é o HPV. A herpes tipo 2, ela é muito autolimitada, o vírus fica incubado na raiz sacral, ali no quadril, né, nos nervos sensoriais. Não há relatos. Agora, o HPV, sim, o papiloma vírus causa câncer. Mas o que eu estava mencionando para vocês, tá? O que eu estava comentando com vocês. Você se depara com a utilização do antibacteriano quando a infecção é viral. Muitas infecções virais, elas são autolimitadas. Basta um anti-inflamatório que o evento segue normalmente. O organismo resolve. Existe todo um elenco de resposta imune para acalmar os vírus. Claro que, eventualmente, um ou outro vírus pode ter um grau de virulência, né? Porque tem duas palavras que são importantes. Patologia, patogênico e virulento. Patogênico é aquele que causa uma doença. E virulento é aquele que causa a severidade da doença. Então, eu tenho cepas patogênicas, vírus patogênicos e vírus virulento. Virulência é a capacidade que o agente tem, tá, de agredir o organismo. Urocultura apresentou infecção por Streptococcus agalacti. Ótimo. Qual é a pergunta, Beatriz? Fique à vontade. Pode abrir. Trata com cefalexina. Ou, eventualmente, uma quinolona, mas eu não sou muito fã de usar quinolona em cistite, não. Esse é um ponto que eu sou contrário. Mas trata com cefalexina. Às vezes, o agalate causa uma cistite moderada. Às vezes, não. Ele pode ser apenas vamos dizer assim, um comensal que estava lá. Pode passar fosfomicina. A fosfomicina não é antibiótico, tá? Fosfomicina é um pirídio disfarçado. Ela nem no organismo ela permanece. Ela é um detergente. Persistiu porque ela não respondeu, né? O monoril pó de 1 grama, ele é utilizado como um detergente, vamos dizer assim, é um antisséptico. Ele é administrado por via oral, passa e é completamente filtrado, cai na bexiga, da bexiga passa pela uretra e vai limpando, vai higienizando a uretra. Como esse Streptococcus, ele fica na superfície, ele não invade, ele só gruda na superfície, ele acaba sendo lavado, como se fosse um detergente indo embora. Agora, se ele tem um certo grau de resistência, aí tem que mudar por completo, tem que usar uma cefalexina que seja excretada por via urinária. Olha, uma opção é a macrodantina, mas eu também não sou muito fã, eu acho que ela traz uma toxicidade, mas pode ser usado como outro detergente, porque nitrofurantoína também não é
antibacteriano, é outro detergente. Você só vai ter resultados com uma cefalexina. Melhor. Não usa quinolona, nem pensar. Quinolona é muito tóxica. Quinolona a gente só reserva para pielonefrite. E, no caso dos homens, para prostatite. Mas é porque, em sendo gestante, e estando no final da gestação, a nitrofurantoína pode causar um quadro de anemia no bebê, anemia hemolítica. Tá? Então, não é o ideal. Melhor é usar cefalexina, se for a escolha do médico. Eu não estou aqui para fazer prescrição, nem posso, tá? Eu estou apenas dando algumas importantes sugestões, tá? Muito bem, eu vou voltar aqui para a tela e, na sequência, o que o prof quer mostrar para vocês, tá? O material está tão lindo, até eu estou apaixonado. Aqui é uma bactéria, tá? E aqui você tem onde age. Então, na síntese da parede, eu vou desde a cicloserina até os carbapenêmicos que estão agrupados juntos com as penicilinas, com as cefalosporinas. Veja, ó, a bacitracina faz parte do MIP, age em bactéria gram-positiva. A vanco age em bactéria gram-positiva porque altera a funcionalidade ou abre buraco na parede. Segundo alvo. O segundo alvo é a síntese dentro do metabolismo do ácido fólico. É a trimetopima e a sulfonamida. Então, a bactéria usa o ácido paraminobenzoico para gerar o ácido fólico, e, nesse contexto, vai produzir a base do DNA, a timidina. Então, eu bloqueio a síntese de timidina e, por extensão, eu bloqueio a replicação bacteriana. Outro alvo é a polimixina, age na membrana, ela é um detergente, ela abre buraco na membrana e extravasa o conteúdo. A mupirocina, que não é MIP, mas é topicamente usado, age tanto em gram negativo quanto em gram positivo. A mupirocina, sim, ela tem um espectro amplo e ela inibe a síntese proteica por intercalar-se ao RNA transportador. Na síntese proteica, você vai de tetraciclina até os nitrofuranos, onde inclui a nitrofurantoína em alguns casos. Eu chamo atenção exatamente aqui para a presença de duas subunidades ribossomais bacterianas. O ribossomo bacteriano, ele tem uma subunidade 50S, que é maior, e uma 30S, que é menor. Na 30S, age de tetraciclina até nitrofurano, passando pelos aminoglicosídeos. Na unidade maior, vai da eritromicina, que é um macrolídeo, até a lincomicina, tendo a clinda no meio do caminho e o cloranfenicol. Na sequência, eu tenho a rifampicina, que age na síntese do RNA mensageiro bacteriano, na sua síntese, inibindo a RNA polimerase bacteriana, e, finalmente, eu tenho as quinolonas. A gente tem a topisomerase, que é chamada de DNA girase, e nela age do ácido nalidíxico ao ciprofloxacino, moxi, levo, enfim, os que estão aí presentes. Mas percebam que os antibacterianos, eles são substâncias que podem ser de natureza sintética, e assim são chamadas de quimioterápicos, e os que são produzidos biologicamente, e são chamados de antibióticos. Por isso que tem que tomar cuidado com a nomenclatura, porque vira uma verdadeira salada de frutas. Pessoal, gera uma salada de frutas. É assim, antimicrobiano, um braço dos antimicrobianos, antibacteriano. Aí os antibacterianos são divididos em duas modalidades. Antibióticos são aquelas substâncias que vão inibir bacteriostática ou matar bacteriocida e são naturalmente produzidas por outras formas de vida, como é o caso da penicilina, por exemplo. Ainda entre os antibacterianos, eu tenho os que são sintéticos.
São chamados de quimioterápicos. E o ácido nalidíxico ciprofloxacino é um quimioterápico. Então, repetindo, antimicrobiano é tudo, desce para as bactérias. Antibacteriano, que é dividido em antibiótico e também quimioterápico. Beleza? Muito bem. Segue-se nessa nossa análise. Vamos mais um pouquinho. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Antifúngico. Aí a história é totalmente diferente. A parede dos fungos é formada por uma substância chamada quitina. A membrana dos fungos não tem colesterol, tem ergosterol. E na membrana das bactérias, nem colesterol tem. Então, não tem lógica usar fluconazol para uma infecção bacteriana. Sem lógica alguma, tá? Então, o alvo seria a parede, e na parede eu tenho as equinocandinas que interferem na síntese de quitina, que compõe a parede de uma célula fúngica. Na membrana, na síntese do ergosterol, eu tenho os azóis e as terbinafinas, porque os poliênios, anfoterecina B, nistatina, abre buraco na membrana e faz vazar o conteúdo interno. Eu tenho a flucitosina, que interfere na síntese de DNA, as sordarinas, que agem nas proteínas, e os anticorpos e as vacinas, que a gente praticamente não tem. Então, o nosso universo terapêutico, ou é as equinocandinas, que são usadas no ambiente hospitalar, a caspofungina, por exemplo, e no caso dos azóis e das terbinafinas, os imidazólicos e os triazólicos, interfere na síntese do colesterol. Os poliênios abrem buraco, são muito nefrotóxicos. E a terbinafina, ela interfere na síntese do ergosterol. Então, na farmácia, o que eu tenho é essa turminha aqui, e no ambiente hospitalar eu tenho as equinocandinas e o restante mais para administração com bolsa via EV. Então, o que acontece? Os agentes antifúngicos tradicionais, os azólicos e os poliênicos, são dirigidos contra alvos moleculares envolvidos em síntese e estabilidade de membrana. As equinocandinas, elas são agentes antifúngicos que agem na síntese enzimática da parede, sendo capaz de eliminar infecções por cândida, aspergilo e histoplasma capsulatum, tá? Aquele do pombo, bem conhecido, tá bom? Então, o que acontece? Se nós montarmos uma tabela, que eu montei essa tabelinha, achei ela top, didático, parede celular, caspofungina, inibe enzimaticamente a síntese da parede. Ligações de esteróis na membrana plasmática. Anfoterecina B abre buraco, nistatina abre buraco, natamicina abre buraco. É tudo nefrotóxico. Síntese do lanosterol, terbinafina e tolnaftato. Esses agem num estágio da síntese do ergosterol, que é responsável pela estabilidade da membrana da célula fúngica. São tóxicos, acabam de alguma forma atingindo a gente. Depois, tabelinha para completar. Nós vamos agora para o síntese do ergosterol. Aí vai miconazol, que é tópico, cetoconazol, que tem uso sistêmico e uso tópico, fluconazol, itraconazol, o voriconazol, que é usado em ambiente hospitalar, e a amorfolina, age na síntese do ergosterol. Eu tenho um clássico que interfere na duplicação da célula. Nossa, quem é esse clássico? Griseofulvina, e é o único disponível para tratamento de tinea captis, que é aquela pelada do couro cabeludo que ocorre em criança, não tem outro plano. Criança você trata com essa
Deixa eu só retornar, eu não entendi. Qual é a perguntinha? Alguém fez uma pergunta, eu não vi, tá? Dá o retorno. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? É porque eu não os vejo. Qual é a dúvida, Júnior? Você levantou a mãozinha, pode falar. Então, a gente sabe que os fungos ele tem uma semelhança muito maior com as nossas células, tá? Isso. Então, o que é que acontece? São os alvos terapêuticos que agem na membrana, os que irão causar mais efeitos adversos. É isso? E Não, também na síntese do não, ergosterol? não, não. É diferente. Deixa eu te explicar o porquê. O efeito adverso é assim, ergosterol só tem na célula do fungo, na membrana do fungo. E no nosso caso tem colesterol, morreu a história. Só que no fígado eu tenho a síntese de colesterol e no fígado eu tenho o complexo da citocromo P450 e das suas participantes, e ali eu acabo interferindo na vida da célula hepática quando eu exponho o paciente a um imidazol ou um triazol de forma crônica e inapropriada. Ok? Não é que o antifúngico interferirá na membrana das nossas células. Ele vai mexer lá no complexo citocromo P450 e, de paralelo, acaba mexendo na funcionalidade da célula e leva à hepatotoxicidade. Tanto que TGO e TGP do paciente aumenta quando ele faz uso crônico inapropriado desses antifúngicos que participam da síntese do ergosterol. Beleza? Entendi. Obrigado. Ótimo. Essa aula, galera, é só um geral, ok? Depois eu vou dar uma aula só de antifúngicos, um dia só para antifúngicos. Aqui é o nosso bate-papo. Eu vi alguém dizer, mas passou muito rápido o slide. Não, é um bate-papo. Vai anotando. Hoje é visão geral. Depois nós vamos... Veja que o mês tem 4 semanas e o ano nós temos 10 meses aí pela frente. Então, contabilize que você vai assistir pelo menos 40 aulas. E uma dessas aulas vai ser sobre antifúngicos, tá bom? Então, deixa agendado aí. Nós vamos ter. Acompanhe, fique aqui, toda quarta-feira, bota no seu despertador. Tem aula com o professor Edson. Pronto, nós vamos discutir terapêutica com vocês, tá bom? Bom, seguindo aqui, então, na tabelinha, a griseofulvina, como eu mencionei, é um clássico. E a griseofulvina, o certificado tem, Leila, sim, mas depois vocês me solicitem, que aí tem umas regrinhas para obter PDF, tem regrinha para certificado, tá? Mas isso eu falo no final. Então, é o seguinte, a griseofulvina, ela é utilizada para o tratamento de infecções cutâneas em crianças, a Tinea capitis, é a única que responde pediatricamente, porque a pele da criança é diferente da pele do adulto. Interessante isso. Por isso que os pediatras, quando tem uma criança com pelada, né, que é aquele nome popular da Tinea capitis, que desenvolve a condição de Querion, que é infecção posterior por Staphylococcus aureus ou aureus, né, que fica todo cheio de um material melífero, crostante, faz o uso da griseofulvina, tá? Ela é muito tóxica também. Muito bem. Seguindo aí, tá? Eu tenho, para finalizar, os antifúngicos, exatamente 2 outros representantes, os que inibem síntese DNA-RNA, flucitosina, os quelantes, esse é clássico, né? Quelante de cálcio, ciclopiroxolamina, muito clássico, e síntese proteica sordarina. Desses, a gente usa só no tratamento de onicomicose, ciclopiroxolamina. Muito bem. E agora, que nos resta? Os bichos grandes, tá? E nesse caso, eu vou começar com os protozoários. Essa sequência é a ordem de escolha. Eu não vou discutir mecanismo de ação agora, mas depois eu falo dos antiprotozoários. A gente fala de metronidazol e dos demais, tá? Então, vejam bem,
Nesse bate-papo, eu teria que voltar em toda a parasitologia, toda a protozoologia. Tá? Eu estou desenvolvendo um material específico para doenças, mas aí tem que discutir aquelas aulas de parasita, de parasitologia, ciclo, a gente faz, não tem problema, eu domino esse negócio indo e voltando, tá? Eu sou microbiologista de formação e parasitologista de formação também, tá? Então, por exemplo, no caso da ameba, a entamoeba histolítica, a dispar, a gente trata com metronidazol, que é um análogo, e acaba interferindo na síntese. DNA tóxico, inclusive gera gosto metálico na boca, é perda de zinco. Veja, preste bem atenção. Veja como uma coisa muito séria. Opa, estou abrindo aqui a tese do doutorado do meu amigo. A seriedade é grande. O pessoal solta metronidazol esquecendo de um detalhe. Metronidazol, ele é anti-anaeróbio e é usado para eliminar protozoários. Só que ele interfere no processo de liberação de zinco. Pacientes que precisam usar metronidazol de modo extensivo, prolongado, têm que fazer reposição de zinco. Giardia lamblia, metronidazol. Vocês sabiam que a diferença entre o metronidazol e o secnidazol é um grupamento metil. E por causa desse grupamento metil, o metronidazol é por retenção de receita e o secnidazol não. O metronidazol, por esse grupamento metil, ele penetra nas bactérias. O secnidazol, não. Ambos são iguais. A única diferença é que o metronidazol tem um metil e o secnidazol tem aquele grupo sec, tá? E esse metil que o metronidazol apresenta faz com que ele tenha uma ação anti-anaeróbica. Uma vez um médico me perguntou assim, qual a diferença, doutor? Eu disse assim, um metil. Ele olhou para mim e falou assim, só isso? Eu falei assim, doc, só isso. Um metil faz com que o metronidazol entre na célula bacteriana. O secnidazol, não. Por isso que o metronidazol, ele é antiparasitário e anti-anaeróbio. Um metil, só isso, mais nada. Vocês podem procurar aí na internet a estrutura molecular que vocês vão ver que é um metil que faz a diferença, tá? Muito bem. Tricomonas vaginalis, eu acho que merece um capítulo à parte. A gente discutirá com vocês. Tratamento com tinidazol, mas eu prefiro metronidazol, mais tinidazol, que acaba também alcançando cândida. Leishmania. Leishmania é uma condição clínica muito, muito problemática em algumas regiões do Brasil. O estibogliconato, né, de sódio, a glucantine, é usada durante 30 dias, é um parasita de macrófagos, é um problema muito, 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 muito sério. Júnior, você tem alguma pergunta? Daniel, alguma pergunta? Estou vendo uma mãozinha levantada aí. Tenho sim, professor. Diga, Daniel. Eu queria muito saber sobre... o uso de antimônio para tratar os quadros de leishmania visceral. Veja, tá, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a aula de leishmania, que aí eu discuto a leishmania chagas, a leishmania donovani e o mecanismo pelo qual ela interfere na membrana, tá? Mas aí eu discuto o ciclo, discuto a ultraestrutura e discuto esses antimônios com vocês. Porque a gente vai ter uma aula só sobre esse tema. Combinado? Combinado. Para a gente não estender muito, porque daqui a pouco o pessoal começa a cansar e é realmente cansativo. Então, vamos fazer assim, Daniel, a gente vai fatiando o bolo por partes. Hoje a gente fala um geralzão e depois eu vou falando de forma mais específica. Combinado? Combinado. Show de bola. Então, as leishmanias, a Luana chamou, Obi. Luana, você me chamou, por favor? Não? Qualquer coisa, no final vocês me chamam novamente, tá? Balantídeo, aquele que eu mostrei na imagem, a gente trata com tetraciclina, aqui é só para vocês se situarem, verificarem que a terapêutica é diferente.
E, ainda, nesse contexto, eu tenho os plasmódios, olha, cloroquina, hidroxicloroquina, artemisina, é para o tratamento da malária. Nitazoxanida é usado no criptosporídeo. Toxoplasma, esse carinha aqui eu quero tomar um minutinho da atenção de vocês. Eu vou para ele, inclusive, já de partida, tá? Vou colocar o toxoplasma aqui para mostrar para vocês a terapêutica. Veja, por quê? Essa é uma pergunta muito comum. Às vezes você está trabalhando na farmácia e o pessoal diz assim, mas por que não faz ácido fólico? Que já está disponível, tem que manipular o folínico. É porque o fólico, o protozoário só usa o fólico. O folínico é o isômero. Então, quando eu faço o uso do ácido folínico, é para não faltar matéria-prima para o hospedeiro para sintetizar DNA. Por quê? Porque quando eu faço o uso do sulfametoxazol mais a trimetoprima, tá? Aí depende, Luana, depende da magnitude do problema. Se eu tenho uma infecção que ela tem uma extensão um pouco maior que o convencional e que já vem com histórico de recidiva, eu estendo para 7, porque o metronidazol tem esse efeito efeito pós e que perdura por mais 7 dias, como acontece com as quinolonas. Quando eu tenho um evento de menor magnitude, e é ali que o médico, ele, ao avaliar o paciente, ele tem uma perspectiva. Se é na gineco, por exemplo, ele já tem noção. Por exemplo, se eu tenho uma infecção por Gardnerella, com anaeróbio e mais cândida, e eu tenho uma hiperemia na cavidade vaginal bem expressiva, eu tenho células espumantes, aí eu faço metronidazol sistêmico e tópico por 7 dias. Mas se eu só tenho uma Gardnerellazzinha ali perdida, não muito expressiva, aí eu só uso por 5 dias. A diferença é essa. A gente não tem como avaliar, porque quem faz a avaliação no exame ginecológico vai estar vendo a cavidade, está vendo o epitélio da cavidade vaginal, tá bom? Então, voltando à questão do ácido folínico. Por que tem que ter ácido folínico? Porque o parasita não usa o ácido folínico. Nós usamos o ácido folínico, que é o isômero. Então, quando coloca o sulfametoxazol mais a trimetoprima e fecha a história, mata o parasita, mas não mata a gente. Porque se faltar ácido fólico para nós, não vai sintetizar a timidina e vai interferir na síntese do DNA, tá? Então, a terapêutica é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se o paciente tem hipersensibilidade a sulfa, aí faz uso da clinda, ou a claritro, ou a azitro, tá? 2 macrolídeos no finalzinho, e uma lincosamina, que é a clinda, que ela é bem utilizada. Nós vamos ter uma aula onde eu vou discutir colite pseudomembranosa com vocês, eu volto a falar de clinda, eu falo a associação, porque eu já tive ex-alunos que foram fazer estágio na hospitalar, e o médico pediu para fazer por sonda nasoentérica, lavar o intestino, né, fazer um lavado no intestino com vanco. Aí a galera, pô, mas por quê? Porque ele vai usar clinda. Era um paciente diabético com uma lesão grande no pé. Faz cipro mais clinda. Aí faz um lavado com vanco. Aí o vanco elimina o Clostridium difficile, que é uma bactéria que, quando em contato com a clinda, causa um quadro muito severo chamado colite pseudomembranosa. Então, essa é uma particularidade da hospitalar que vale a pena ser conhecida. Mas eu volto a falar, tá? Fiquem tranquilos, porque o negócio aqui, a gente vai ter bastante tempo. Vocês vão terminar aqui com a carga horária top, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. E eu tenho outros antiomínticos agora, né? Eu falei dos antiprotozoários. Então, primeiro eu tenho contra os plateumintos, albendazol, praziquantel,
nitazoxanida, veja que a nita entra praticamente em tudo, né? Por exemplo, ó, cisticercose, neurocisticercose, é albendazol. Tratamento da tênia, no intestino, tênia sólida, tênia saginata no intestino. Aí pode ser albendazol, praziquantel, a niclosamida, né? E também a nitazoxanida. Imenolepis nana, equinococos, difidobotrum latum, que é uma tênia de peixe, albendazol. Veja que o albendazol, ele entra na maior parte das terapêuticas. É a droga de primeira escolha. E quando a gente fala a terapêutica dos nemateumintos, a gente se depara lombriga. Eu coloquei o levamisol, eu sei que o Ascaridil saiu aí do evento, mas o palmoato de pirantel, o próprio albendazol, o mebendazol, a nitazoxanida, eu particularmente, tirando a questão do xixi verde ou azulado que a Nita promove, a Nita é top. Inclusive, ela tem uma ação antiviral, eu não vou deixar de discutir. Eu acompanhei um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em BH, na época que estava ocorrendo os casos de febre amarela, que a galera estava usando, Anitta. Eu também não vou questionar a ivermectina, ok? Não vou entrar nessa seara. A gente pode depois discutir. Não é que é uma coisa que não tenha coerência, mas o jeito que fizeram é que é incoerente. Uma coisa é eu tenho paciente comprovado. Só para vocês terem ideia, eu vi durante a Covid protocolo com finasterida. Aí tu vai dizer, tá doidão? Não, tô não. É porque olhava lá e via que pacientes que eram alopécicos e usavam finasterida morriam menos do que os cabeludos. Aí botaram finasterida. Não me faça perguntas difíceis. Só as fáceis. As difíceis eu deixo para vocês. Mas estava lá no protocolo. Agora, o que aconteceu? Rolou de tudo, porque a gente não conhecia, galera. Eu estava dentro do hospital quando o mundo começou a acabar. E eu vou contar para vocês, eu não me contaminei. Eu tomei todas as doses, eu não me contaminei. Eu fui me contaminar o dia que eu tirei a máscara e fui bater papo. Na época eu tomava uma cervejinha, hoje não mais, graças ao Senhor, meu Deus. Parei para tomar uma cerveja, lepa, me contaminei. Mesmo vacinado. Mas eu tive evento de forma bem branda, felizmente. Então, o que acontece? Opa, tá voltando a tese aqui. Opa, coisa boa. A gente tem o enteróbios, que é o oxiurus, a piperazina, vamos discuti-lo com vocês, estrongiloides tercoralis, aqui é só um resumão, tá? Só um resumão. Os ancilóstomas, Necator americanos, ancilóstoma duodenale, causador do amarelão, eu vou discutir eventos adversos, eu vou discutir reações adversas e a terapêutica de primeira, segunda e terceira linha, dependendo do status do paciente. Mas, triquiurus, triquiura, mebendazol, triquinela, tiabendazol, toxocara canis. Eu acompanhei um caso aqui em Santa Catarina, gente, que eu fazia anos que eu não imaginava. O menino desenvolveu da lombriga do cachorro, ele perdeu a visão por causa da toxocara. O ovo nas fezes do cachorro chegou pela cavidade oral, liberou a larva fez o ciclo de Loss, só que ao invés de completar na orofaringe, foi direto na retina. Ele perdeu 70% da visão lateral. E levaram, tempasso para diagnosticar. Até que fecharam o diagnóstico, que era toxocara canis. Eu acompanhei esse caso clínico, achei muito relevante. Não é algo incomum, tá? E no caso do toxocara, tratamento com albendazol. Muito bem. E, por último, o oncocerca. E é aqui que eu queria explicar para vocês. A ivermectina, ela foi desenvolvida para tratamento dessa condição e da filária de Bancroft, que é a Wuchereria Bancroft, conhecida também com o nome de elefantíase. É para isso que a gente usa ivermectina. Prof, mas a galera usou, eu não vou discutir.
Não vou entrar nessa seara. Mas fica a observação. Eu volto a falar de Ivermectin, tá? Não quero deixar ela de fora, não. Eu gosto dela. Tratamento de escabiose, show. Muito bem. Cansaram? Eu nem fiz intervalo, tá? E para a gente finalizar, resistência bacteriana e uso racional responsável de antibacterianos. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, o que é a resistência, tá? A resistência não cria, ela é selecionada, é um elemento de caráter genético. A bactéria tem a particularidade genética, então, quando você expõe a bactéria ao antibacteriano, o que é que rola? A bactéria que é geneticamente resistente, ela sobrevive à ação do antibacteriano, e nesse espectro, a população torna-se numerariamente maior, quantitativamente, formada por bactérias qualitativamente resistentes. É por isso que o uso de antibacteriano tem que ser racional e responsável. Entendam isso. Eu trabalhei com Helicobacter. Eu posso dizer assim, eu entendo desse troço, tá? O grau de resistência do Helicobacter para o tratamento clássico com a claritromicina está em 17%. É alto. Tá? O Helicobacter, o H. pylori, está em torno de 17%. É alto. É muito alto. Tá? Muito alto. Então, o que acontece? As bactérias apresentam fenotipicamente a resistência baseada nesse esquemazinho. Ou ela tem uma bomba de fluxo que tira o antibacteriano, ou ela tem na membrana, no caso de bactérias gram-negativas, uma enzima, uma exoenzima, que inativa o antibacteriano, ou uma endoenzima, que bota um gargalozinho, ó, bota um grupamento metil no antibacteriano, botou um metil no antibacteriano, tchau, antibacteriano. Bloqueio de entrada. Bactérias gram-negativas têm porinas, têm canais através dos quais entram o antibacteriano. Se o canal tiver, ou a porina tiver fechada, tchau, tchau, bebê, não entra, tá? Inativação de enzima e alteração de alvo. Vejam que a bactéria pode ter 1, 2, 3 ou todos. Essas multidroga resistentes, vou te dar um exemplo, a Marsa, tá? É o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? A Marsa, ela tem 4 dos 5 mecanismos. Aí, quando você vai para a Varsa, que é o Staphylococcus aureus resistente a vanco, aí ela tem todos. Aí, se o paciente adquire uma Varsa, eu vou dizer para vocês, a sepse vai evoluir a óbito. Torçam os dedos para nunca adquirir nenhuma Marsa, nenhuma Varsa. É uma bactéria muito, mas muito sem vergonha, tá? E causa, né? A azitromicina, eu vou discutir a azitromicina. A azitromicina é um anti-inflamatório, viu, galera? Só para vocês terem ideia. Como é que é, professor? Calma, eu não vou contar tudo, não. Se eu for contar tudo aqui, eu vou estragar a nossa festa. Deixa quieto, tá? Eu conto a festa depois. Não vou contar a festa toda agora, não. Senão estraga, depois vocês não veem mais. Luana? Ela é um anti-inflamatório. Por isso que ela é foi usada na Covid. A gente usa a azitromicina em paciente politraumático torácico, que tem inflamação, ou paciente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, a gente usa a azitromicina. Mas não é antibacteriana. Ela é um macrolídeo que tem ação antibacteriana, mas ela é anti-inflamatória. Mas esse eu conto depois. Calma, relaxa. Esperem, é uma novela, entendeu? Tem que assistir o capítulo por semana. Senão estraga. Estão gostando? Pelo jeito não, tem 40. Semana que vem vai ter 80. Traz seus amigos aí, entendeu? Se não tivesse gostando, já tinha ido todo mundo embora. A aula dessa, cara, vocês não acham em qualquer lugar, não. Um professor igual eu tá para nascer. Cara, eu sou top. Modéstia à parte.
Fala, Kátia! Diga lá, chamaste, prof? Mãozinha levantada? Nada não, Kátia? Vou passar o slide. Estamos quase acabando, tá? Eu também canso. Eu estou ficando idoso. Ei, neném! Eu vou aprender a usar isso daqui direitinho. Pronto. Então, vamos lá, tá? Bacana isso, eu gosto disso. Tem um próximo que me apaixona é ensinar. Aqui é um históricozinho dos anos, a quantidade de resistência que foi selecionada. Veja, ó, a penicilina 28 e 29, ela entra. Em 1940, resistência. Caracas, meu! Tetraciclina entra em 48 e 53, resistência. Macrolídeo entra em 85, já entra resistente. Carbapenêmico entra em 85, 93. Lembra da KPC? A Klebsiella? Gram-negativa resistente aos carbapenêmicos. A pergunta é, eu publiquei um trabalho uma vez, e esse trabalho, ele repercutiu de forma bem intensa. Nos próximos 50 anos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela chama atenção. Eu não sei se vocês acompanharam, o Conselho Federal está com uma enquete junto com a OPAS, Organização Pan-Americana, para avaliação do conhecimento da população em relação à resistência. A população não sabe nem o que é resistência. E toma antibiótico, você chega na farmácia, compra azitromicina, tchau. Ah, deu diarreia, vou usar lactobacilos. Bobagem, a azitromicina não mexe no microbioma. Como é, professor? Não mexe no microbioma. Não, professor, agora você está destruindo tudo que eu estudei. Esse é o meu objetivo, é ensinar o que é certo. Eu sou expert em probióticos. Não mexe no microbioma. O que acontece? Mexe na motilidade intestinal. A azitromicina tem semelhança, a estrutura macrolídica, a lactônica que ela tem, ela faz com que haja motilidade acelerada, causando diarreia, tá bom? Mas isso eu conto, tá bom? Vou contar tudo. Sou fofoqueiro que só. Gosto de fazer uma fofoca, sobre ciência, é claro. E a menina dos meus olhos, tá? Helicobacter pylori, bactéria gram-negativa, resistente à acidez, e a minha contribuição para a ciência mundial, tá? A publicação, resistência à claritromicina, né? Cepa primária e genótipos de virulência, foi parte da tese de doutorado do Tiago, a minha está para sair agora, se Deus assim me permitir, e eu estou aqui como parte integrante de um dos autores que fizemos esse estudo. Se vocês olharem, nós temos uma taxa de resistência à claritromicina na ordem de até 16%. Esse trabalho foi publicado agora em 2023, e a gente está seguindo agora para um outro trabalho. Eu gosto muito de fazer estudo de ciência com paciente, esse negócio de ficar aplicando medicamento no abdômen do rato, e depois ir dar aula de farmacologia, achando que entende alguma coisa de farmacologia, perdão, ou você atende paciente, ou você não entende farmacologia. Essa é a verdade, tá? Não é uma crítica, é só uma constatação, mas como eu não tenho a língua presa, eu falo. Então, segue aí. Muito bem. E, por último, o uso racional, tá? O uso racional e responsável do antibiótico. Vocês vão me perguntar assim, o que você quer com essa sua análise? Eu quero, com essa minha análise, exatamente chamar a atenção de vocês para o fato de que está abrindo tudo menos o que eu quero. Eu estou ficando expert. Fecha aqui, garoto. A criança aí com... Ainda bem que o meu material não tem nada de impróprio. O uso racional e o uso responsável, em primeiro lugar, antibiótico não é bala e bombom para ser usado, antimicrobiano não é bala e bombom para ser utilizado de forma irresponsável. Segundo, você tem que saber. Então, quando alguém discute assim, mas deveria liberar, é só uma amoxicilinazinha. Não é só uma amoxicilinazinha. Esse beta-lactâmico é um problemaço, porque gera de forma
irresponsável, seleção. E depois, quando tu precisa, tu vai dizer assim, não está funcionando. Ok? Não está agindo. Então, veja, a responsabilidade começa... Eu escolhi um exemplo, tá? Eu tenho um universo, mas eu escolhi uma quinolona, tá? Veja, entendam a minha posição, que eu bato com a classe prescritora. É assim. Aqui você tem o velho cipro. O nome nasceu aqui, cipro, ciclopropil, tá? Quando é que a gente usa o cipro? Infecção urinária alta. Pielonefrite. Ok? Só e somente só. E eu uso o cipro em pacientes masculinos com prostatite, com cultura ou sem cultura. A cultura da prostatite é um pouquinho complicada, tem que fazer um suave uretral, mas é possível. E comprovado, 28 dias de cipro, gênero masculino. Mulheres, cipro, tratamento de pielonefrite. Pielonefrite não é cistite, é diferente. Tá? Muito bem. Infecções de pele, é por isso que no pé diabético a gente usa clinda mais cipro para tratamento do pé diabético com infecção gram-negativa, pseudomonas aeruginosa, tá? E estafilococcus. Então, é para mostrar para vocês que o cipro, que é essa quinolona, age tanto em gram positivo quanto em gram negativo, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Levo. Vou colocar o levo. Veja, o levo é uma quinolona respiratória. Escreva isso. Levo é quinolona respiratória. Não usa levo para infecção urinária. Infecção urinária você resolve com qualquer outra coisa. Entendeu? Até com cranberry. Não precisa usar, a não ser que a cultura seja positiva e tenha feito um antibiograma, que eu acho muito pouco provável. Aí a galera fica jogando bomba atômica. Então, levo, tá? Quando é que eu uso levo? Para pneumonia. Ela é eficaz frente ao streptopneumoniae. Não posso jogar levo fora. A galera joga cipro e joga levo fora porque prescreve errado. Então, essa preocupação da OPAS e que o Conselho Federal, o Dr. Walter até fez menção, eu estou achando que a galera está muito paradinha, eu vou dar umas cutucadas. Tem que falar mais. Eu me especializei em resistência. Deveria ter sido chamado para ir lá discutir esse negócio. Mas tem gente melhor do que eu. Então, o lance é o seguinte. Quando você fala em resistência, você tem que entender que, veja, olha o olharzinho dessa. Eu boto lado a lado. Cipro, levo. Qual é o recado para acabar a nossa aula? Morre aqui. Ambas devem ser evitadas em cistite. Como é que é, Pro? Ambas devem ser evitadas em cistite. Cistite a gente usa qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, se você vai ter que usar um antibacteriano, um cranberry resolve uma cistite. A não ser que o paciente tenha uma fístula, entendeu? O paciente tem doença de Crohn, tem uma fístula entre o intestino e a bexiga, aí é outra história. Mas essas cistites, eu trato cistite recorrente com probióticos. Eu tenho 2 formulações que eu uso para o tratamento de pacientes com cistite recorrente. E funciona, viu? E funciona. Muito bem, meus amigos. Então, diante disso, vou agora apresentar um pouco do nosso trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu não sei se vocês estão vendo a tela. Eu administro um grupo no WhatsApp, farmacêuticos e farmácia clínica. Eu
tem um site que vocês viram aparecer milhões de vezes, para vocês lembrarem dele. Lá eu tenho cursos, um desses cursos, não sei se vocês estão vendo na tela, a tela está aparecendo para vocês? Não, né? Só estou aparecendo eu? Está aparecendo a tela, Júnior? O curso de cronofarmacologia é um curso que eu desenvolvi para o ambiente hospitalar. Eu estou trabalhando com um grupo, é um grupo pequeno, são 8 farmacêuticos. Se você se interessar em entender um pouco sobre cronofarmacologia, o curso está em construção, tá bom? Ele tem valor único de R$ 350. O segundo curso é a famosa Menina dos Olhos. Ele está em andamento, é prescrição de probióticos. O Conselho Federal de Farmácia, dentro da sua resolução, estabelece que o farmacêutico pode prescrever os chamados probióticos, simbióticos, prebióticos e suplementos nutricionais. Nós estamos com um curso de prescrição de probióticos, acesso pelo site. Nós temos aulas presenciais para os inscritos às quintas-feiras. Essas aulas são para estudo de casos. E na sexta-feira, o curso de dermatologia é simplesmente algo que não existe. Não há curso igual a esse que eu desenvolvi. É um curso completo. Eu começo com a morfologia da pele e ensino tudo que você precisa para trabalhar na farmácia comunitária. O investimento que você vai ter é mínimo diante do resultado que você vai ter. Eu tenho uma aula sobre pediatria, geriatria, gestante, todos os perfis de acne, todos os tipos de unhas, paroníquea, cloroníquea, onicomicose, todo tipo de alopécia e terapêuticas com MIPs. Ah, não, você está de brincadeira. Sim, a gente consegue desenvolver terapêuticas com MIP. Ok? Então, esses 2 cursos estão disponíveis. Se você se interessar, pode comprar o pacote com os 2 por um valor um pouco menor. E a gente tem, tá? Aqui o nosso site, e lá nós estamos com uma mega promoção, um mega pacote, todos os cursos, à exceção desses 3, os demais foram todos aglutinados aí, tá? E ele está disponível. Só que só hoje, tá? Já está em curso, mas você pode se inscrever. Só hoje, durante 2 horas. Corre no site, que eu estou fazendo todo o pacote por R$ 39,99. Já está liberado, já liguei, está lá. Corre no site, www.visionfarma.com, pega o pacote, meia-noite acabou, tá? Se você quiser o link, me manda pelo WhatsApp, 85996865882, 85996865882, que eu mando o link e você adquire o pacote por R$ 39,99 só hoje. E só vai acontecer no dia das aulas. Depois volta para 250, tá? Cuida! Ok? Então, o de crono está andando, está disponível no site. O de... Está tudo andando. O de probióticos e o de dermatologia. Se você se interessar por adquiri-los, é o nosso dia a dia. Para finalizar, prof, eu queria o certificado. Beleza. Cada certificado tem custo operacional, tá bom? Se você quiser o certificado de 2 horas, entre em contato. Cada certificado são R$ 20, você manda pelo Pix, eu mando o certificado para você, tá? A aquisição do PDF, aí a gente coloca junto com o certificado. Se você quiser o certificado mais o PDF, a gente manda o PDF para vocês. Só respeitem o direito autoral, porque é uma obra-prima que eu estou desenvolvendo, é a menina dos meus olhos, eu desenho, né? E eu vou fazendo com o maior carinho, maior cuidado. Bom, meus queridos, então, praticamente era isso que eu queria falar. Deixa eu só, não vou ainda, não vou encerrar. Meu muito obrigado. Está aqui os nossos contatos, o meu Instagram, o meu TikTok,
Papo com o Dr. Farma, nosso canal no YouTube e lá no nosso site, www.visionfarma.com. É aí que você encontra os nossos cursos, que hoje está com essa mega ultra hard promoção, que vai durar só até meia-noite. Probióticos, Luana, está em curso, tá? Se você quiser, eu mando o link para você, você se inscreve. Vocês vão sentir a diferença na formação de vocês. Meus amigos, o valor promocional para os 2 cursos sai 350, dá um desconto aí de R$100, tá? Mas fala comigo no privado que eu dou as orientações, tá bom? Gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Sintam-se convidados toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou abrir promoção do site. Tá lá, corre lá para você comprar o pacote. Mas não são esses 3 cursos, são outros que a gente tem, inclusive de concursos, etc. e tal. E o acesso pro vitalício, tá? Acesso vitalício. Beleza? Então, até meia-noite, R$ 39,99. Depois da meia-noite, Cinderela virou, volta tudo normal. Alguma pergunta, jovens? Primeiro, eu vou parar a apresentação, tá? Parar a apresentação. Segundo, eu vou parar a gravação. Pronto, parei a gravação.